Gente, Jesus, ele fala para a gente em Mateus 11, 28. Ele diz assim, para mim e para você: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Venham a mim vocês que estão cansados, vocês que estão estressados, vocês que estão por aqui com uma série de situações da vida de vocês. Venham a mim e eu vou dar para vocês mais 24 horas, mais um dia da semana. Vou aumentar os dias, as horas do seu dia para que você consiga então resolver os seus problemas. Não, eu vou dar descanso para vocês. Apesar dessa fala de Jesus, parece que nós, seus discípulos e discípulas, nós não aprendemos a viver essa realidade do descanso, não é verdade? Prova disso é que se você, antes desse encontro, conversou com alguém ali e perguntou, e aí, como é que você está? O que nós respondemos quando alguém pergunta para nós? Nós estamos na correria. Estamos na correria. Estamos no vai e vem, está tudo bem, mas, cara, estou cansado. Eu estou cansado, é muita correria. E nós, então, vivemos sob esse ritmo que nos é imposto por nossa sociedade, pelo trabalho, pelo lugar onde estamos inseridos, mas o nosso Mestre Jesus, ele nos convida para uma outra caminhada. Ele diz, ei, vocês estão cansados? Vocês estão sobrecarregados? Venham a mim e eu lhes darei descanso. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Nessa manhã, você está cansado? Você se sente cansado? Mas não é um cansaço assim só físico, porque talvez você foi dormir ontem mais ou menos cedo e você está descansado hoje. E também não é um cansaço muscular não, viu, pessoalzinho que foi no futebol ontem? Viu, Juan, João? Não é esse cansaço não. Pensa num fiasco, gente, o nosso futebol ontem. Entre mortos e feridos, todos estão bem. Teve desmaio, rompimento de tendão, teve tudo. Não é desse cansaço também que eu estou falando, não. É um cansaço que você sente assim nos ossos. É um cansaço que não é só no corpo, na mente, é um cansaço na alma. Você se sente cansado? Nessa manhã, se a sua resposta é sim, eu quero dizer para você que você não está sozinho. Se você se sente cansado, até a alma, você não está sozinho. Todos nós estamos cansados. E no mês de novembro é interessante porque o ano já está na reta final, né? Mas ainda tem novembro inteiro para você começar a pensar em algumas coisas referentes às festas de fim de ano. E o mês de novembro tende a ser muito cansativo. E a gente quer conversar a respeito dessa temática, e eu quero que você pense nessa pergunta, e se você está cansado, se você está cansada, se você sente um cansaço que você não consegue gerir, eu quero dizer para você nessa manhã, você não está sozinho, ok? O filósofo sul-coreano Byung-Chul Han, a respeito do nosso tempo, a respeito dessa correria que nós vivemos, ele diz de uma forma gentil que nós somos zumbis. Olha o que ele diz: estamos vivos demais para morrer e mortos demais para viver. Nós estamos vivos demais para morrer, nós sim estamos cheios de vida, cheios de saúde. Você é jovem, você tem cuidado da sua saúde, ok, mas nós estamos mortos demais para viver de fato. Porque é tanta correria, é tanto vai e vem, é tanta preocupação com as coisas, com os compromissos, com a agenda, que a vida mesmo que o Criador projetou para mim e para você, ela é quase uma utopia. É quase uma utopia. Viver uma vida profunda, com significado, aproveitando o cônjuge, aproveitando os filhos, aproveitando os netos e colocando essas pessoas como prioridade, não o trabalho. É uma utopia isso, não é verdade? Porque nós hoje estamos vivendo um contexto adoecido pela ocupação,
pelo trabalho, pelo excesso de obrigações e compromissos. E até certo momento na nossa história nos disseram que isso era algo bom. Que bom que você tem muitas coisas para fazer, que bom que a sua agenda é lotada, que legal. Só que se você tem um pouquinho de experiência, se você já caminhou um pouquinho na sua história, você já caminhou o suficiente para descobrir que esse caminho é adoecedor. Viver nos ritmos da pressa é caminhar rumo à morte. E não é só a morte, não, de fechar os olhos para a história e abrir para a eternidade. É a morte dos sonhos, a morte dos relacionamentos, a morte de uma vida que faça sentido para você. A pressa é a grande inimiga da vida espiritual. Presta atenção nessa frase. A grande inimiga da sua vida espiritual não é, ou o grande inimigo da sua vida espiritual, não é a sua preguiça de vir aos cultos, de repente, no domingo de manhã. Não é o fato de você não se dar bem com uma ou outra pessoa que está aqui neste momento. O grande inimigo da sua vida espiritual não é o seu cônjuge, não são seus filhos, não são seus pais, não é a denominação na qual você cresceu ou a igreja que você faz parte agora. O grande inimigo da sua vida espiritual é a pressa. É a pressa. Um escritor americano chamado John Ortberg, extremamente renomado, um teólogo, um homem piedoso, temente a Deus, uma pessoa incrível. Ele entra em um contexto de questionar a si próprio a respeito de como ele pode melhorar como ser humano, o que ele deve fazer para que ele seja alguém, uma melhor versão de si mesmo, para que ele cresça como profissional, como discípulo de Jesus, como líder. E aí ele pega o seu telefone e ele liga para um homem chamado Dallas Willard. Dallas Willard é uma referência quando o assunto é espiritualidade cristã. Um pastor falecido em 2013, que escreveu vários livros e que é uma referência até hoje quando o assunto é formação espiritual de um discípulo, de uma discípula de Jesus. Então, John Ortberg pega seu telefone e liga para Dallas Willard e ele pergunta: o que preciso fazer para ser a pessoa que eu quero ser? O que eu preciso fazer para me desenvolver como profissional, como discípulo de Jesus, como marido, como pai? Segundo John, neste momento que ele faz essa pergunta, Dallas Willard faz um silêncio do outro lado da linha e eles ficam naquele silêncio por um tempo e então ele responde: você tem que eliminar a pressa da sua vida. Então, John diz o seguinte: ok, entendi, tenho que eliminar a pressa, já tiquei aqui, mas o que mais? O que de mais prático você tem para me dizer? Porque eliminar a pressa, como assim? O que mais? E Dallas Willard responde: não tem mais nada. A pressa é a grande inimiga da vida espiritual em nosso tempo. Você deve eliminá-la definitivamente da sua vida. A resposta de Dallas Willard é surpreendente. Se você me perguntar hoje, Carlos, qual é o grande problema para o desenvolvimento da espiritualidade para quem mora em Curitiba hoje? Qual é o grande problema, a grande barreira? Talvez eu dissesse para você nosso contexto pós-moderno, talvez eu dissesse para você a popularização do evangelho da prosperidade, do evangelho coach, a polarização da política, inúmeras igrejas com líderes que vivem escândalos religiosos. Eu não diria pressa. Eu não responderia para você que o grande problema do nosso tempo para o desenvolvimento de uma espiritualidade saudável baseada em Jesus é a pressa, e talvez nem você dissesse. Mas eu gostaria que você olhasse para a pressa como essa grande inimiga da nossa vida espiritual. Dando sequência a essa reflexão, gente, Michael Zigarelli, especialista também nesse contexto de espiritualidade cristã, ele vai dizer: é provável que os cristãos estejam assimilando uma cultura da ocupação, pressa e sobrecarga,
que leva a Deus ser colocado em segundo plano nas vidas dos cristãos, o que leva a uma relação deteriorada com Deus. E o que leva os cristãos a estarem ainda mais vulneráveis a adotar suposições seculares sobre a vida. E o que leva a maior conformidade com a cultura da ocupação, pressa e sobrecarga. E então o ciclo recomeça. Nós estamos, sem querer, nós estamos sendo empurrados, moldados, deformados por uma cultura que privilegia a pressa, a sobrecarga, a ocupação. Você ter a agenda lotada, você não ter tempo para ninguém, para os seus filhos, para a sua esposa, para o seu esposo, lá no ambiente de trabalho, isso é uma virtude. E você viver sem tempo para parar, para prestar atenção no que está acontecendo à sua volta e olhar para os seus filhos que estão crescendo e esse tempo não vai voltar, isso é uma dificuldade para nós. Nós temos dificuldade em fazer isso. Porque a pressa, ela nos engole. Eu estou falando algo completamente novo aqui, né? Ninguém vive isso, só eu que vivo essa pressa, né? Gente, você vai conversar com uma pessoa adulta, com uma criança, com um idoso, você, independente do estágio da vida, pessoas de diferentes classes sociais, universitários estão ocupados demais. Jovens, antes de entrar na universidade, estão ocupados demais. Pessoas com síndrome do ninho vazio, porque os filhos saíram de casa, estão ocupadas demais. Avós com seus netos estão ocupados demais. Brasileiros, argentinos, europeus, sulistas, nortistas, nordestinos, todos nós estamos ocupados demais. Presta atenção, gente, o problema não é ter muita coisa para fazer. Que bom que você tem muitas coisas para fazer. Que bom que você é uma pessoa que trabalha, que acorda cedo, que faz por onde, para que você, no seu ambiente de trabalho, seja sal, seja luz. Que bom que você tem muitas coisas para fazer. O problema é quando a única forma de manter os compromissos em dia é se apressando. O problema é a única forma de você manter, é quando a única forma de você manter os seus compromissos, ok, ticados em dia, é você se apressando, e 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 esse é o ritmo da morte. A pressa é a antítese do amor. A pressa, não é que ela não seja cristã. A pressa, meus amigos, ela é anticristã. Pense bem, o que é mais valorizado no reino de Deus, na economia do reino de Deus, como os discípulos de Jesus seriam conhecidos? Pelo amor. E o amor é oposto à pressa. Os pais aqui sabem disso. Quem é pai, quem é mãe aqui, sabe que quando você ama um filho, você não ama com pressa, você ama segundo após segundo, minuto após minuto, hora após hora, dia após dia, ano após ano. Isso não tem pressa, porque o amor é oposto à pressa. A pressa é a antítese do amor. Irmãos, eu tenho uma confissão para fazer aqui, de novo, né? A gente já teve esse momento. Todos os meus piores momentos como pai, todos os meus piores momentos como marido, todos os meus piores momentos como discípulo de Jesus, todos os meus piores momentos como motorista, todos os meus piores momentos como ser humano, são quando eu estou com pressa. Quando nós estamos com pressa, nós nos afastamos do amor, porque a pressa é a antítese do amor, e nós passamos a viver num outro ritmo, o ritmo da causa e do efeito. Encostou atrás de mim, buzinou para mim, vai tomar buzinada. E eu vou gritar.
Eu vou tratar os meus filhos como se eles fossem filhos de sei lá quem. Eu vou tratar a minha esposa como se ela fosse a minha empregada. Sabe por quê? Porque eu estou com pressa. Porque a pressa é a antítese do amor. Olha só, no dicionário Wise, o termo lento significa o comportamento ou faculdade humana, notadamente de funções ou operações intelectuais, quando não funcionam com prontidão. A nossa cultura nos ensinou. Devagar é ruim. Rápido é bom. Fulano, fulana é muito eficiente, é uma pessoa muito rápida, ela é proativa. Rapidez na nossa cultura tem a ver com coisas boas, positivas. E uma pessoa que é lenta, ou uma pessoa que é conhecida por caminhar mais lentamente, por ser mais devagar, nós olhamos para essa pessoa como algo, esse comportamento é ruim. Continuando, gente, a nossa construção aqui para a nossa série, um padre católico, um teólogo chamado Ronald Rolheiser, disse o seguinte: não é que tenhamos algo contra Deus, a profundidade e o espírito. Nós gostaríamos de ter essas coisas, mas estamos normalmente muito preocupados para que essas coisas apareçam em nosso radar. Somos mais ocupados do que más pessoas, mais distraídos do que não espirituais, e mais interessados em cinema, estádio, shopping e na vida de fantasia que tudo isso produz em nós do que na igreja. Presta atenção nisso. Ocupação, distração e inquietação patológica são os maiores bloqueios atuais em nossas vidas espirituais. O problema da nossa vida espiritual não é que não temos uma Bíblia boa em casa, não é que a nossa igreja não propicia ambientes de ensino teológico ou de desenvolvimento comunitário, não. O problema do enfraquecimento da nossa vida espiritual tem a ver com ocupação, distração e inquietação patológicas que vivemos no nosso tempo. E talvez você faça essa pergunta aqui junto de mim. Ok, entendi, a gente caminha mesmo nessa direção, o mundo é isso aí hoje, mas o que está em jogo? Qual é o problema de eu ser uma pessoa da correria, da pressa? O que está em jogo? O que eu posso perder com isso? Eu trago aqui o personagem da ilustração, John Ortberg, que diz o seguinte: para muitos de nós, o grande perigo não é renunciarmos à nossa fé. Você não vai renunciar à sua fé em função da pressa. Isso não vai acontecer agora. O grande perigo é ficarmos tão distraídos, tão apressados e preocupados que vamos nos contentar com uma versão medíocre dela, da nossa fé. Vamos apenas dar uma passada em nossa vida, em vez de vivê-la de verdade. Gente, a vida é bonita, já disse o poeta. Mas nós precisamos estar com os olhos bem abertos, com a alma em dia, para nós de fato percebermos beleza na vida. Senão a vida passa, e passa voando mesmo, porque a nossa vida é uma correria. Senão os filhos crescem, nós não os vemos crescendo, porque a nossa vida é uma correria. Você enxerga o risco diante do qual nós estamos? A necessidade nossa hoje é de desacelerar. Desacelerar. Doença da pressa, sabia que existe isso? Doença da pressa. Termo cunhado por Meyer Friedman, depois de perceber que a maioria de seus pacientes de risco cardiovascular mostravam uma sensação de urgência de tempo irritante. Uma doença percebida, diagnosticada
na vida de pessoas, de pacientes com risco cardiovascular, que mostravam essa sensação de urgência que eu e você mostramos o tempo todo. Detalhe, gente, sabe quando que isso aqui aconteceu? Essa percepção, esses diagnósticos? 1950. 1950. Que níveis essa doença da pressa alcançou em mim e em você? Que níveis? Olha só para esses sintomas aqui, e se você se enquadra em mais de alguns, disfarça, fica quietinho aí, está tudo bem. A gente está aqui para pedir ajuda para Jesus, para Ele nos reequilibrar, ok? 10 sintomas para a doença da pressa. Primeiro, irritabilidade. Só eu, né? Só eu que fico irritado no trânsito. Só eu que falo mais alto com meu filho do que eu gostaria. Isso acontece comigo, né? Hipersensibilidade. Inquietude. Vício no trabalho. Ah, não, mas não é vício, eu não trabalho no momento, tal. A questão não é o trabalho aqui. É vício em uma atividade que você não consegue parar essa atividade. Pode ser o cuidado com a sua casa, pode ser o cuidado com os seus filhos, não necessariamente por algo que você é remunerado. Insensibilidade emocional. Pessoa sofrendo do seu lado e não é problema meu. Prioridades fora de ordem. Falta de cuidado com a saúde. Comportamento escapista. Perda das disciplinas espirituais. Somos discípulos e discípulas de Jesus. Nós nem sabemos quais são as disciplinas espirituais. E a última marca, ou o último sintoma, isolamento. Nós somos o ápice de uma sociedade individualista que adora isolar-se. De pessoas que adoram isolar-se. Eu quero dar uma dica para você, para a solução do que a gente tem aqui. A solução não é mais tempo, ok? Ah, se eu tivesse mais 12 horinhas no meu dia, você ia encher de mais trabalho. E seu filho continuaria não tendo tempo para você. Ou você continuaria não tendo tempo para o seu filho, melhor dizendo. Ah, se eu tivesse mais um dia da semana, aí eu ia tirar uma folga, ia parar mesmo, eu ia desacelerar, eu ia ficar quietinho em casa, eu e minha família, não. A solução não é ter mais tempo. A solução não é você tirar férias. Preciso de 60 dias de férias. Você vai tirar 60 dias de férias e vai continuar esgotado, cansado, cansada. A solução: venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. A solução é que nós hoje, juntos, enquanto igreja, de mãos dadas, assim, como um grupo de discípulos e discípulas de Jesus, nós possamos ir até Jesus. E em Jesus, enfim, teremos descanso. Hoje eu queria falar com você especificamente sobre esse tema, dentro desse cenário, dentro desse contexto de cansaço, de pressa, a respeito de silêncio e solitude. Só essas palavras aqui parece que já não fazem parte do nosso dia a dia, né? Quem é que pensa ou propõe o silêncio, a solitude? Meu Deus, a vida é uma correria, não tem tempo para essas coisas, não. Mas eu quero que você olhe comigo para a sabedoria bíblica, que você perceba comigo que Jesus, a Bíblia fala que Jesus é o ser humano perfeito, que entrou na história, que fez a vontade do Pai perfeitamente. Ok? Jesus precisava de um tempo em um lugar silencioso. O tempo todo Jesus se retira e vai para um lugar de silêncio e de solitude. Eu vou repetir. Jesus precisava desse tempo. Por que eu e você não precisaríamos? Falhos, pecadores, limitados, exatamente como somos. Todos nós precisamos desse tempo. Se você tem alguns anos, mais ou menos,
Se você cresceu em uma época onde você ainda não tinha os smartphones à sua mão e o uso de internet, você vai se lembrar, force um pouquinho em sua cabeça, você vai se lembrar de algo, uma palavrinha chamada tédio. O tédio era aquele dia chuvoso como esse. Você não podia sair para brincar, porque não dava para sair para brincar, estava chovendo. E você ficava em casa e dizia, mãe, não tem nada para fazer. E a sua mãe olhava para você e falava assim, de fato, não tem nada para fazer. Filho, vai brincar no seu quarto. Vai fazer cabana lá com coberta. Pega o seu quebra-cabeça, vai brincar, vai ler alguma coisa. Não tinha o que fazer. Você pegava uma fila para comprar pão e tinha 5, 6 pessoas na sua frente. E você tinha que simplesmente, pasmem, esperar. Não tinha nada que você pudesse fazer. Não tinha um smartphone para você pegar. Deixa eu dar uma zapiadinha aqui, vai ver o que está acontecendo. Não tinha. E você ficava ali sem fazer nada. E você ia para uma consulta e o paciente que estava antes de você, aquela consulta atrasava, e você ficava 1 hora esperando. 1 hora esperando lá na sala de espera. E fazendo o quê? Esperando. Você olhava, tinha umas revistas ali, você ia folhear, Veja, Isto É, da época, e você olhava e cansava, e colocava de novo, e cruzava a perna para um lado, e cruzava a perna para o outro, e não tinha como se conectar ao infinito, como você tem hoje. E todos esses momentos de tédio eram portas ou janelas para você se conectar a Deus. Hoje, nós perdemos essas portas, nós perdemos essas janelas. No menor sinal de tédio, você lança a mão do seu smartphone e acessa a rede social. No menor sinal de, ai, que chato isso aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no meu celular. Só sobre mim isso, né? É só sobre mim, só comigo que acontece isso. Eu quero que vocês olhem comigo para o Evangelho de Mateus, no capítulo 3, verso 17, no momento onde Jesus ele está sendo batizado por João Batista, ele tem um momento ali incrível, onde Jesus ele está sendo, no momento onde o Espírito Santo vem sobre ele de forma muito simbólica, em forma de pomba, ouve-se uma voz do céu. A voz de Deus que diz o seguinte: este é meu filho amado, em quem tenho prazer. Gente, isso aqui é o ápice de você ouvir do seu pai, especialmente ouvir de Deus, certo? Jesus está ouvindo uma declaração incrível, inesquecível. Este é o meu filho em quem tenho prazer. O que acontece? Ato contínuo aqui. Capítulo 4, verso 1. Em seguida, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Estranho, né? Estranho, porque Jesus acabou de receber uma declaração do Pai de que Ele é o Filho amado, Ele é o filhão do Pai. E o Espírito o encaminha para o deserto. Eu quero que você olhe para essa expressão aqui, a gente vai usar muito hoje, a expressão deserto, aqui, do grego éremos. Eu quero que você guarde essa palavrinha éremos. Você pensa em deserto, você pensa em areia, sol escaldante, um lugar extremamente hostil, e é isso também. Mas a ideia nos evangelhos é mostrar que esse ambiente, este éremos, é um lugar silencioso. Um lugar silencioso. Ah, mas foi só essa vez que Jesus foi encaminhado para o deserto? Não houve outras ocasiões? Olha só, no Evangelho de Mateus isso acontece 8 vezes. No Evangelho de Marcos isso acontece 9 vezes. Em Lucas isso acontece 10 vezes. No Evangelho de João isso acontece 5 vezes. Jesus ele ia para o éremos o tempo todo. Preste atenção nisso. Éremos, deserto, lugar silencioso, para Jesus não era algo eventual, era algo que acontecia repetidas vezes. Assim, eu gostaria de tratar com você, à luz dessa ideia aqui. Entenda que Jesus ele vai para o éremos, ele vai para o deserto, para esse lugar silencioso, repetidas vezes. Eu quero que nós
reflitamos hoje sobre o porquê disso acontecer e por que nós precisamos disso também. E eu quero convidar você agora de Mateus para olharmos para Marcos, para uma história onde seguimos falando sobre deserto, sobre éremos, uma história conhecida e que a gente tem muita coisa boa para tirar daqui. Olha só, havia muita gente indo e vindo a ponto de eles não terem tempo para comer. Já aconteceu com você? Correria? Pais e mães aqui? Não ter tempo para comer? Ou come quando a comida está fria já, porque já foi o melhor momentinho da comida ali? Não ter tempo para comer não tem a ver com o nosso tempo, percebam. Correria tem a ver com 2024? Sim, mas a gente está falando aqui de mais de 2.000 anos atrás, discípulos e discípulas de Jesus sem tempo para comer. Ok, não temos tempo para comer. O que Jesus faz? Nos dá mais tempo? Não. Olha o que ele faz. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Lugar deserto, a palavrinha éremos. Lugar silencioso. Jesus está dizendo: venham comigo para um lugar silencioso, venham comigo para um lugar de abrigo, venham comigo para um lugar onde estaremos só nós, e então descansem um pouco. Fazendo uma paráfrase livre aqui desse versículo 31, parte B, é como se Jesus estivesse dizendo para eles: o que vocês realmente precisam não é de férias, ou de uma noite assistindo filme, maratonando Netflix. Pouco gostoso hoje, nessa chuvinha. Não é isso que vai fazer vocês descansarem. Não é isso. O que vocês realmente precisam é de tempo sozinhos comigo. Mas para isso precisamos nos afastar de todo esse barulho e dessas pessoas. É interessante, gente, porque quando a gente olha para a vida de Jesus, Jesus é a pessoa que mais acolhe pecadores, todo tipo de pessoas. Mas existem momentos que inclusive Jesus sabe que precisa se desconectar um pouquinho do barulho, se desconectar das pessoas, para ir para o éremos, para ir para o lugar silencioso e se conectar com Jesus. E eles fazem isso, eles se retiram e vão para um lugar silencioso, eles vão para o deserto, eles vão para o éremos, ok? Só que o texto continua. Eles foram, em particular, a um lugar deserto. Eles estão fazendo esse movimento que está na agenda de Jesus. Jesus os convida para fazer isso. Não foi ideia dos discípulos de Jesus, foi ideia de Jesus. Parece bacana, um tempo sozinho com Jesus em um spa no Mar da Galileia. Parece legal, chazinho. Você com as pernas para cima, curtindo um pouquinho a presença de Jesus. Mas muitos os reconheceram, fazendo esse movimento de ir para o deserto, e os viram partir, de modo que correram a pé de todas as cidades, chegando lá antes deles. Quando Jesus e os discípulos chegaram para o éremos, para descansar um pouquinho, para terem um tempo ali com Jesus, já tinha gente esperando, uma multidão. Quando Jesus saiu do barco e viu a grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor, e então começou a ensinar-lhes muitas coisas. O texto continua. Já era tarde, por isso os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto, este é um éremos, e já é tarde. Despede a multidão para que possam ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Jesus, porém, respondeu: deem-lhes vocês mesmos algo para comer. Os discípulos lhe disseram: isto exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Ele respondeu: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes.
Então Jesus ordenou que fizessem toda a multidão se sentar, em grupos na grama verde. Assim eles se sentaram em grupos de 100 e de 50. Tomaram os 5 pães e os 2 peixes e, olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida entregou-os aos seus discípulos para que os servissem ao povo. Também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. Vocês já ouviram essa história aqui, da multiplicação de pães e peixes, certo? Não é sobre isso que a gente está falando hoje. A gente está falando hoje sobre o movimento que Jesus faz com seus discípulos, porque eles estão cansados, eles não têm tempo nem para comer. Jesus os leva para o deserto. Chegando lá no deserto, no lugar onde eles queriam chegar, já tinham pessoas lá esperando. Jesus passa a ensiná-los por tempo, horas e horas e horas, e anoitece e fica perigoso, e eles estão com fome. Jesus não despede a multidão, Jesus ele alimenta essas pessoas. Mas Jesus tem uma prioridade. Olha só. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos que ele tinha levado para o Éremos. Jesus insistiu com os discípulos que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, Jesus fez o quê? Subiu ao monte para orar. Jesus foi para o Éremos. Sabe, gente, é interessante que Jesus convida os seus discípulos para que fossem ao lugar deserto. A coisa acaba acontecendo de uma outra forma, ele faz um milagre incrível ali, depois ele despede essas pessoas saciadas. Porém, a gente descobre, olhando para esta frase aqui em negrito, que a necessidade não era simplesmente dos discípulos de Jesus irem para o deserto. A necessidade era de Jesus, de se conectar com o Pai, de estar nesse lugar silencioso para estar completamente conectado ao Pai. E nós estamos falando de Jesus, o ser humano perfeito, aquele que entrou na história, viveu uma vida perfeita. E por que viveu uma vida perfeita? Quando foi crucificado, 3 dias depois, ressuscitou porque não tinha pecado. Ele, este ser, este homem, ele se conecta ao Pai. Ele sabe que ele precisa se conectar ao Pai. Jesus insiste porque sabe que necessita disso. John Mark Comer, exatamente sobre essa passagem, diz o seguinte: por que Jesus não vai descansar? Gente, imaginem o cansaço de Jesus, horas e horas falando para uma multidão, gritando, fez um milagre lá, depois teve que conversar sobre o milagre com um monte de gente. Jesus estava muito cansado. Eu imagino que Jesus estava exausto, horas e horas e horas diante de uma multidão ávida por conhecê-lo. Por que Jesus não vai dormir? Por que Jesus não vai tirar uma pestaninha? Era o único momento que ele, Jesus, podia estar sozinho em silêncio. Ele estava tão ocupado que literalmente não tinha nenhum momento sozinho o dia todo. Então tudo em que podia pensar era mandar seus aprendizes embora e passar a noite toda no topo de um monte. Jesus sabia que um tempo a sós com seu Pai era mais importante que até o próprio sono. Gente, nós precisamos, eu gostaria que essa série de mensagens, que o Espírito Santo, encontro após encontro aqui, nos chacoalhasse, porque nem passa pela nossa cabeça, em tempos de correria, fazer isso. Não é que você esquece um dia ou outro, não, isso nem passa pela nossa cabeça. E nós precisamos reaprender, olhar para a pressa. Ela tem o lugar dela. Em alguns momentos nós vamos sim
estar apressados quando a sua mulher estiver grávida e com a bolsa prestes a ser rompida, é bom que você tenha pressa. Quando o seu filho cair e bater a cabeça, e você tiver certeza que precisa levá-lo ao pronto-socorro, é bom que você tenha pressa e que você dirija o mais rápido que você puder até chegar ao pronto-socorro. Mas a pressa é somente para essas situações. Jesus, sem pressa, dispensa os seus discípulos, aqueles a quem ele ama. Jesus não tem nada contra os seus discípulos. Ele deu a vida dele por esses discípulos. Mas em algum momento Jesus pede licença e vai para o Éremos. E vai orar ao Pai. De onde vem o impulso de ligar o rádio assim que entramos no carro? Ou deixar a TV ligada enquanto estamos fazendo o jantar? De onde vem o impulso de ouvir podcasts enquanto nos exercitamos? Você precisa produzir, você não pode perder tempo. Você vai correr no parque? Então faz o seguinte, ouve um podcast desse cara aqui, que na outra semana você vai aplicar melhor esse conceito no seu ambiente de trabalho. Você vai dirigir 3 horas, 2, 4 horas, então faz o seguinte, ouve isso aqui vai preparar você para aquela reunião que você vai ter na outra semana. De onde vem esse impulso? De onde vem essa pressa? De onde vem essa sobrecarga? Eu vou dizer para você de onde ela vem. Ela vem do pecado. O pecado nos desconecta de Deus e nos desconecta de quem nós deveríamos ser. Eu quero encorajar você a pensar em Jesus apressado. Tenta pensar aí em um momento que Jesus está com pressa. Jesus era um homem inapressável. Quando o seu melhor amigo morre, Jesus recebe a notícia, ele demora 4 dias para ir até o encontro de Lázaro. Ele é advertido pelas irmãs de Lázaro, Marta e Maria, mas o Espírito de Jesus segue inabalável. E nos evangelhos, nós precisamos enxergar que essa solidez de Jesus diante de um fato tão importante tem a ver com o fato de Jesus o tempo todo estar conectado ao Pai. Nossas mentes estão apressadas, inquietas, insatisfeitas, doentes. E Jesus nos convida nessa manhã, amigos e amigas, venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Venham comigo para o Éremos, para um lugar silencioso. E descansem um pouco. Como que a gente faz isso? Eu quero pensar de forma bem prática aqui com você, para a gente caminhar para a conclusão. Como que a gente pode caminhar para esse Éremos? Como que amanhã de manhã, vamos tentar colocar isso em prática? Vamos. Como é que a gente faz? Por onde começa? Jesus não tinha um horário certo. Você vai ver Jesus indo bem de manhã, falar com o Pai. Você vai ver momentos onde Jesus ele vai bem à noite e amanhece falando com o Pai. Você vai ver diferentes momentos onde Jesus ele se aproxima do Pai intencionalmente. Eu não sei como é a sua agenda. Há algum tempo atrás houve um movimento que fazia uma pergunta que era mais ou menos assim: o que Jesus faria em seus passos? Vocês lembram disso? Essa é uma pergunta assim, ela é legal, a ideia é boa, mas ela é um pouquinho imprecisa, porque Jesus, sendo Jesus nos meus passos, ele faria exatamente o que ele fez. Agora, o que Jesus faria sendo o Carlos? O que Jesus faria sendo você? Jesus não casou, Jesus não foi pai de 3 filhos. Como que eu posso pensar, como que Jesus seria pai de 3 filhos? Eu tenho que olhar para a vida de Jesus e imaginar o melhor pai possível e tentar aplicar na minha vida, no meu relacionamento com os meus 3 filhos. Mas eu preciso encontrar
brechas, eu preciso encontrar ambientes na minha vida, lugares na minha casa, para que sirvam para mim como éremos, como lugar silencioso, numa casa com 3 crianças, gente. Vocês sabem que lugar é silencioso? Se vocês sabem, me falem. Não é fácil achar esse lugar silencioso. Existe sim uma alternativa, você acordar antes do que eles. Esse é o lugar silencioso quando você tem 3 filhos. Como é para você encontrar esse lugar silencioso? Não sei, você vai precisar usar a sua criatividade. Mas você precisa de um lugar silencioso todos os dias para você se conectar a Jesus, para que a sua alma seja levada a um alinhamento com Deus. Dia após dia, não um ritmo de sobrecarga, de peso, de fardo, mas um ritmo de leveza da graça de Jesus. John Mark Comer, a respeito de como é o tempo dele, ele compartilha isso em um de seus livros. Ele diz o seguinte: um brinde a amanhã de manhã às 6 horas. Café. A cadeira perto da janela, a janela perto da árvore. Tempo para respirar. Um salmo e uma história dos evangelhos. Ouvir a voz do Pai, deixar a minha voz sair. Ou apenas sentar, descansar. Talvez eu ouça uma palavra de Deus que mude meu destino. Talvez apenas processe a minha raiva sobre algo que esteja me incomodando. Talvez perceba minha mente ficar limpa como a água. Talvez ela pule de pensamento em pensamento e nunca pare. Se isso acontecer, tudo bem. Voltarei no mesmo horário amanhã. Iniciarei o meu dia num lugar silencioso. Talvez você pense assim: puxa, mas comigo não dá certo. Eu já tentei uma vez e... Você já tentou fazer academia? Certinho assim? Fala a verdade. Já tentou? Você já desistiu quantas vezes? Ou vamos mudar de exemplo. Você já começou a praticar um esporte e você percebe, você quer muito, você gostaria de praticar aquilo, mas você não sabe nem por onde começar direito, você precisa fazer aula e você precisa treinar para que daqui a alguns meses, talvez anos, você passe a executar aqueles movimentos de forma satisfatória. Ou quando você vai aprender a tocar um instrumento, você vai aprender a tocar violão. Quando você começar a praticar ali o que os músicos chamam de pestana, você vai descobrir que o som não sai. Ele não sai. E você vai praticar, e azar das pessoas que estiverem ao seu redor, porque aquele som é terrível. Mas depois de um tempo, você só vai encostar a mão ali e o som vai sair e você vai ser até elogiado pelas músicas, pelas canções que você cantar. Nós precisamos de prática no esporte, nós precisamos de prática na música, nós precisamos de disciplina, prática, coragem e um milagre para a academia. Por que não seria diferente com as disciplinas espirituais? Estar em silêncio e em solitude com Deus, gente, isso é chamado pelos teólogos de uma das disciplinas espirituais. Você pode chamar isso de práticas de Jesus também. São as práticas de Jesus. É difícil para você? É difícil para mim também. Acordar mais cedo do que eu deveria acordar, do que eu poderia acordar. Você ter um tempinho e tentar esvaziar sua mente das questões, das demandas, da sobrecarga e colocar na sua mente coisas referentes aos valores do reino de Deus. Não é fácil fazer isso. Não é fácil e ninguém disse que seria. Mas isso é conexão verdadeira com Jesus. Jesus sabia que ele precisava disso. Eu e você também precisamos. Nós precisamos disso para viver sem pressa. Todos nós precisamos de uma desaceleração espiritual. Você não precisa ler mais um livro. Está tudo bem os livros que você já leu. Você não precisa
A gente não precisa criar mais um culto aqui. Tem domingo de manhã, tem os grupos de conexão durante a semana, agora a gente vai ter um culto de quinta também, porque a gente precisa... Não, a gente não precisa criar mais uma agenda para você, sua agenda já é lotada. Sabe do que você precisa? Você precisa desacelerar, ainda que o seu patrão, que o seu superior hierárquico diga algo diferente. Ainda que o seu planejamento de sucesso mostre para você que agora você precisa trabalhar ainda mais. Jesus te lembra nessa manhã que você precisa de descanso. Você precisa desacelerar. Por quê? Porque nós não queremos perder a nossa vida. Você não quer perder seus filhos crescendo. Você não quer perder seus netos crescendo. Você precisa desacelerar. Esse diagrama que nós mostramos encontro após encontro aqui, ele fala para a gente a respeito da grande história revelada nas Escrituras. E é interessante porque o Rubem fez uma arte aqui muito bonita e a grande história ela está sobre a cidade. Nós podemos pensar que ela está sobre a cidade de Curitiba aqui, ó, sobre a nossa correria, sobre o nosso dia a dia. E como é que nós fazemos para isso, para que a grande história revelada nas Escrituras faça um sentido para nós em nossa correria? Porque houve um momento ali na história, quando Jesus multiplicou os pães e peixes, que foi correria. Tem pão aí? Não tem? Verifiquem, verifiquem. Aí os discípulos foram lá e voltaram com a informação, 5 pães e 2 peixes só. Ok, então faz o pessoal sentar assim, 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 assado. Foi um momento ali de razoável correria. Mas Jesus sabia que aquele momento teria início, meio e fim, e depois ele iria para o deserto, para ter um tempo com o Pai. Como que nós fazemos, gente, para viver sabendo que esse primeiro símbolo fala para a gente que Deus nos criou, tudo que é bom vem de Deus. O Pai nos criou perfeitos para que tivéssemos um relacionamento com Ele, com os outros e com toda a criação. A Bíblia diz que o pecado veio, esse X fala para a gente a respeito de uma desconexão. E essa desconexão, o pecado, faz com que você viva essa pressa. Faz com que nós vivamos essa pressa, essa maluquice do nosso tempo. Mas essa história também fala para a gente a respeito de um povo que foi escolhido por Deus para ser sal, para ser luz e que viveu uma vida apontando para aquele que viria, Jesus, aquele que morreu na cruz. E nós hoje somos aquela seta virada para frente, uma comunidade cristã local que tem o privilégio e a responsabilidade de mostrar ao mundo como será o ritmo da nova criação, daquele último símbolo da eternidade. A pressa não combina com o amor. E o amor tem tudo a ver com o nosso Deus. A palavra de Deus diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou. Isso não tem a ver com pressa. Isso não tem a ver com pressa. Como que nós podemos viver uma vida que glorifique a Deus, que abençoe as pessoas que estão ao nosso redor, que abençoe nossos filhos, nosso cônjuge? Como que nós podemos fazer isso? Primeiro passo que eu quero convidar você a fazer: encontre o seu éremos. Encontre o seu lugar silencioso. Talvez vai ser na sacada da sua casa, na sacada do seu apartamento. Tem uma vista legal lá, tem uma árvore bonita. Senta ali, passe um café e fique ali pelo menos 5 minutinhos amanhã. Vai ser insuportável ficar 5 minutinhos longe do celular. Você vai ter uma tentação, que é postar uma foto no Éremos com Jesus. Não faça isso. Não faça isso, tá? Não faça isso, esquece do seu celular por 5 minutos. Conecte só a Jesus. Esse silêncio e essa solitude com a qual nós não estamos acostumados é vida. É vida. E nós queremos redescobrir isso juntos.
juntos. O Rubem usou a imagem ali na arte desse ninho, né? E o ninho expressa muito bem isso, porque o ninho não é o lugar que o passarinho fica o tempo todo, porque o passarinho foi feito para voar. Nós sabemos disso, mas ele precisa ter esse lugar de abrigo. Você foi feito para voar. Nós falamos na série passada a respeito de trabalho, sobre como podemos trabalhar para a glória de Deus. Você foi feito para trabalhar, para ter compromisso, para um dia ou outro chegar mais tarde em casa, um outro dia ter que sair mais cedo, talvez um dia dormir fora de casa, porque a correria demanda isso de você em alguns momentos, isso é fato. Agora, você precisa de momentos onde você se reconecta a Deus, onde você encontra esse lugar seguro, e esse lugar seguro não é férias, não é um cruzeiro, não é uma viagem para a Europa. Esse ambiente de vida é em Jesus. Aquele que morreu e ressuscitou. Aquele que me convida e convida você nessa manhã a uma vida sem pressa. Eu quero que você olhe comigo para 3 coisas. Primeiro, prepare o seu Éremos. Um lugar pensado com carinho para você se encontrar diariamente com Deus. Prepare, não sente em qualquer lugar. Arrume antes esse ambiente, deixe ele bonito, deixe ele gostoso e sente-se todo dia lá naquele mesmo lugar. Essa é uma sugestão, tá? Isso aqui não é Jesus falando, não. É uma sugestão. Ache um lugar, deixe ele ser confortável para você e sente ali todos os dias. Tem dia que vai funcionar muito bem, alguns dias não vai funcionar tão bem. Mas no outro dia você vai estar lá de novo. Porque este é um lugar de reconexão ao Pai e a quem você verdadeiramente é. Deus não te deu uma alma apressada. Deus não te deu uma alma apressada. Foi a cultura que fez isso com a gente. Prepare o seu Éremos. 2, dedique-se firmemente, não desista diante dos primeiros obstáculos. Vai dar preguiça, vai ser difícil no começo, você perdeu a hora e já não consegue mais conectar com seus filhos acordados. Vai acontecer inúmeras vezes. Não desista. Não desista. E por último, lembre-se, Jesus ele convida a mim e a você para que amemos uns aos outros. Esse é o segundo mandamento. Mas lembre-se, é Jesus quem nos convida para que nos retiremos do barulho e das pessoas. É Jesus quem convida a mim e a você para fazermos isso, porque Ele sabe que é disso que nós precisamos. Quero convidar você a fechar os seus olhos. Vamos orar. Deus de graça, muito obrigado, porque o Seu Espírito Santo gentilmente nos alinha, nos corrige. E nessa manhã, Pai, nós queremos reconhecer, Pai, o quanto somos apressados, o quanto em nome dos compromissos, em nome do zelo, em nome da correria, nós machucamos as pessoas a quem mais amamos. Deus, nesta manhã, eu oro para que o Seu Espírito Santo realinhe em nossos corações e mentes aquilo que verdadeiramente importa. Faz isso, Pai. Nós precisamos de ajuda. Sozinhos, nós não conseguimos. Ajuda-nos, Deus, a de forma disciplinada preparar o Éremos, este lugar silencioso, para que possamos nos reconectar ao Senhor diariamente, diariamente, diariamente. Faz isso, Pai, em nome, por amor de Jesus.